Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver... Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui vai tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje, tá? Rezando, fazendo uma oração, né? Rezando o Pai Nosso, que é uma oração universal, para que possamos pedir ao Senhor, né? Força para continuarmos, porque não é fácil estar distante de vocês, né? Mas é ótimo ao mesmo tempo estar preparando cada momento dessa aula e pensarmos positivo para as avançadas, beleza? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos o nosso pecado, assim como nós perdoamos, Senhor, a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, pessoal? Vamos continuar, né? Esse momento, mas vamos continuar agora falando um pouco no capítulo 4. A aula começa agora com o seu professor Emerson Silva, do Colégio de São José, para os alunos aí do terceiro ano do ensino médio. A nossa aula começa em 3, 2, 1. Pessoal, vamos iniciar a aula para finalizar o primeiro livro, né? O capítulo 4, falando sobre amidas e haletos orgânicos, que é o nosso último capítulo falando sobre classe funcionais orgânica 2, né? Já falamos sobre todas as classes funcionais, então hoje vamos finalizar essa última classe funcional. Beleza? Pessoal, as outras funções orgânicas, né? Nesse capítulo nós vamos identificar esses grupos funcionais que são responsáveis, né, por materiais e fenômenos do nosso cotidiano. Nós vamos explicar como essas funções estão, né? Vamos falar principalmente aqui, ó, das funções nitrogenadas e halogenadas. Nitrogenadas que possuem nitrogênios e halogenadas que possuem halogênios. Não é isso? Então vamos para a nossa primeira função, que é a função aminas, tá? Gente, o que é a função amina, né? O que vem a ser essa função? A amina, né? Você é amina, né? Você não é só amina, você é amina. Então, essa função, as aminas, elas são consideradas, nesse caso, um grupo de substância orgânica derivada da molécula de amônia. Então você tem uma molécula de amônia, N, muitas vezes identificada como NaH3, né? Amônia. Você tem a amônia que está aqui. E quando essa amônia eu tenho uma substituição dessa amônia, né? Nesse caso eu tenho uma substituição pelo um grupo substituinte orgânico, esse Rzinho que está aqui, eu tenho nesse caso a minha função por nome amina, tá? Observe, por exemplo, essa aqui nós temos a amônia. Quando eu tenho uma substituição nesse caso, eu substituir aqui, ó, observa aqui que eu fiz a sua substituição desse carinha aqui na amônia de um hidrogênio por um grupo substituinte orgânico, tá? Carbono orgânico, né? O metil, eu tenho um metil aí. Então, eu tenho a minha primeira substituição. Para lembrarmos, as aminas elas são divididas em aminas primárias, secundárias e terciárias, tá? Que estão aqui, secundárias e terciárias. Como, Emerson? Quando eu retiro um desse hidrogênio e adiciono um grupo orgânico, né? Eu adicionei o metil aí, então eu tenho uma amina primária. Tranquilo, não é? Quando eu substituo dois grupos, né? Eu tirei dois hidrogênios e fiz a substituição, nesse caso, por 2 carbono. Nesse caso, eu tenho aqui uma amina secundária. Por quê, Emerson? Porque eu tenho a substituição desses dois. Então, Emerson, quer dizer que se eu substituir esses três, é isso mesmo, eu tenho uma amina
terciária, né? As aminas com menor quantidade de carbono, né? As aminas que têm menor quantidade de carbono são o quê? Voláteis. Apresenta, nesse caso, ela vai apresentar odores normalmente bastante desagradáveis, né? Aquele odor, por exemplo, um animal quando estão mortos em estado de decomposição, ele libera, por exemplo, a putrescina e a cadaverina. Essas duas substâncias, vê a terminação putrescina, eu tenho até aqui na outra página, ó, aqui, ó, a putrescina a putrescina e a cadaverina, esses dois aqui, ele terminação ina quer dizer que é uma amina, beleza? Então sempre lembra disso, tá? Vitamina, eu tenho o quê? Uma amina. Isso é bem tranquilo porque você já acaba pegando. Poxa, quer dizer que uma vitamina tem uma amina. Que isso, gente? Beleza? Então, esses grupos substituindo, por exemplo, com odor desagradável, né? Quando, por exemplo, eu tenho uma amina com menor quantidade de carbono, elas são mais voláteis. Quanto menor a quantidade de carbono, são mais voláteis e apresentam odores desagradáveis, tá? Então, gente, uma amina primária, eu posso chamar ela, a nomenclatura, né? Qual o nome? Eu não posso chamar apenas de amina primária, né? Como eu tenho uma ramificação metil, nesse caso, eu tenho uma ramificação metil, eu fui muito além. Vamos botar aqui. Eu tenho uma ramificação aqui, ó. Nessa minha. Como eu tenho uma ramificação, é um metil. Como é um metil, eu chamo metil. Eu tenho uma amina, metilamina. Beleza? Ó, quer dizer, mas o que se eu tiver esses dois aqui, dois substituintes, eu tenho o quê? Dimetil. Dimetil, isso é uma amina? É uma amina. Metilamina, tá? Essa função aqui, ó, esse nitrogênio, beleza? É que vai chamar de amina, beleza? Ah, mas quer dizer que eu tenho três substituintes e três é tri. É claro, gente. Tri, como é uma amina, trimetilamina. Fácil demais, pô. Isso é mamata. Vai tirar 10 no simulado, né? Então, Emerson, nesse caso, por exemplo, Emerson, se eu tiver, por exemplo, uma amina aromática, né, que tem odores, olha aí, por exemplo. Então, nesse caso, olha, eu tenho, por exemplo, aqui um fenil, né, quando eu tenho ele ligado por essa derivação, eu vou ter um fenil. Eu tenho aqui, Emerson, a minha amina. Eu tenho uma amina, nesse caso, substituinte aqui, uma amina secundária, né? Não foi substituído o terceiro, não. Então, tem uma amina secundária. Então, eu tenho um fenil e tenho um metil aqui. Para Emerson, o que eu vou utilizar primeiro, fenil ou metil? Eu uso, nesse caso, a ordem alfabética, beleza? Então, F vem primeiro que M. Tranquilo? Então, fenil, metil, lamina. Matou, parceiro. Fácil demais. É mamata. Beleza? Então, se esse substituinte aqui, Emerson, tivesse um outro carbono aqui, aí seria o que? Etil. Quem vem primeiro? E ou F? Aí nesse caso, o etil, né? Aí seria, em vez de fenil, seria primeiro etil, fenilamina. Beleza? Beleza, Emerson? Ó, um exemplo aqui muito massa, né? Você tem nesse caso, aqui, ó. Você tem nesse caso a amina, né? Você tem um substituinte dele, beleza? Você tem aqui, ó, um metil no carbono, 2, e a cadeia completa. Primeiro você faz aqui a cadeia completa, não é isso? Vai numerando o carbono mais próximo do grupo funcional. Então tá aqui 1, 2, é por isso que eu tenho no carbono 2 eu tenho um metil. Só lembrando que aqui dentro eu tenho não só um carbono, né? Eu tenho um carbono aqui dentro. Eu tenho um carbono aqui dentro. Multiplicado por quanto? Por 3. Olha o 3 aqui, ó, no lado. Então, 1 vezes 3, 3. Então, eu tenho 3 aqui com 1 aqui, 4, beleza? Por isso que eu não fiz a contagem da direita para a esquerda. Mas da direita para a esquerda. Mas eu fiz a contagem da esquerda para a direita. Beleza?
Tranquilo. Então é só você seguir a ordem alfabética. Vamos avançar. Após isso, gente, eu tenho, por exemplo, amidas, tá? Essas amidas, veja, passei pela amina, beleza? Vamos falar um pouco das amidas. Essas amidas, elas são substâncias orgânicas que apresentam átomos de nitrogênios, tá? Ligado diretamente a uma carboxila. O que isso quer dizer, Emerson? Eu tenho um átomo de nitrogênio, que ele está aqui, ó, ligado a uma carboxílica. Essa carboxílica é a C dupla O, tá? C dupla O que está aí. Tranquilo, gente. Assim, o que é que nós vamos definir? Ó? Eu tenho nesse caso aqui a C dupla O, olha aqui, C dupla O, C dupla O, ligada ao quê? A o nitrogênio. Então, nesse caso, eu tenho uma amida. Então, ó, as diferentes amidas, tá? São como é feita a nomenclatura dela, é bem simples. Você vai o nome da cadeia como se fosse um hidrocarboneto com menos o sufixo O. Ou seja, é simples demais. Você conta aqui, ó, um carbono, dois carbono. Então, dois carbono é o quê? Et. Ligações simples entre carbono, an, né? Etanamida. Beleza? Ah, Emerson, vou aqui novamente. Contei aqui, ó, nessa outra molécula. Eu vou fazer a contagem da direita para a esquerda, porque está mais próximo do grupo funcional, tá? Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Ele pegou aqui e disse, opa, mas no carbono 2 eu tenho metil. Então, eu vou primeiro nomear as ramificações. 2 no carbono 2, metil, porque eu tenho esse metil aqui, beleza? E metil bute, porque eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. 1, 2, 3 e 4. Metil. E o restante eu sei que é uma amida. C dupla O, CN, tá? Bem tranquilo. E bem simples. Então, essa é uma regra muito simples das amidas. Não tem muito o que falar sobre ela, tá? Teoricamente, você vai utilizar isso aqui, ó. Que eu tinha falado anteriormente para você. É nome da cadeia mais amida. Beleza? Nome da cadeia mais amida. Fácil demais. Ah, a ureia tá aqui, tá? A ureia é interessante, gente. A ureia foi, na época, a gente falou um pouquinho sobre a corrida do que era orgânico, né? E Berzelius, ele não conseguiu, dizia que todo ser vivo só produzia, somente um ser vivo produzia outro matéria orgânica, né? Mas outro cara provou que aquecendo, por exemplo, cianeto de amônia, obtinha, nesse caso, a ureia. Berzelius, ele acaba até se destruindo, né? Tirando a própria vida, porque não aceitou que sua teoria fosse mudada. Beleza? Então, o que é que vai diferenciar, Emerson? Vai diferenciar, nesse caso, C dupla O ligado, nesse caso, ao nitrogênio, tá? Tranquilo. Tranquilo, Emerson. Fácil demais. Vamos avançar um pouquinho. Vamos falar sobre haletos orgânicos. Ah, ó, gente, vê só. É como se viesse espontâneo. Você trataria assim, poxa, isso aqui é haletos. Haletos vem de quê? De halogênios. Vamos lá. Na tabela periódica. Deixa eu ir na tabela periódica. Tabela periódica. A gente tinha explicado anteriormente, né? A gente já tratou sobre isso, tabela periódica. Você tem aí na tabela periódica a primeira aqui, grupo 1, famílias dos... Eita, agora me fugiu a cabeça. Deus do céu. Dos metais alcalinos, alcalinos terrosos. Você tem os metais de transição que estão aqui no meio. Você tem a família do boro, do carbono, do nitrogênios, dos calcogênios, onde está aqui o oxigênio, dos halogênios dos gases nobres. Halogênios, aqui ó, grupo 17, tá? Flúor, cloro, bromo, iodo, né? E assim sucessivamente. Vamos voltar para lá. Haletos orgânicos, haletos são o que, gente? Que estão participando do grupo 17, são o grupo dos halogênios, tá?
O grupo dos halogênios. O grupo do halogênio são esses substituintes. Ó, você tem o bromo aqui, você tem o cloro aqui, você tem o flúor e o cloro, você tem o cloro aqui. Então, esses grupos são chamados, por exemplo, dos aletos orgânicos. Então, como é feito na nomenclatura é bem simples. Você diz o nome do elemento, né, com a terminação eto, mais o nome do radical do carbono do grupo orgânico. Então, esse caso aqui, ó, nesse primeiro aqui, você chamaria, por exemplo, bromo, tá? Ou aí você bota bromometano. Bem simples, né? Eu, por exemplo, tenho essa molécula aqui. Você tem 3 cloro. Aí você diria tri, que é de 3 cloro, tricloro, o quê? Eu só tenho um carbono, triclorometano. Eu tenho nesse caso aqui 2 flúor e 2 cloro. Aí eu colocaria diclorofluormetano, né? Respeitando até uma ordem, né, alfabética. Diclorometano. Ah, eu tenho aqui, ó, 2 aqui e um aqui, 3. Eu chamo tricloro o quê? Tricloro, como é ligações duplas entre carbono, eu não chamo tricloroetano, porque é ligações simples. Eu chamo tricloro eteno. Bem tranquilo. Tá fácil demais. Olha, uma molécula, por exemplo, maior, tá? Que você tem um aleto orgânico, aleto de halogênio. O cloro faz parte do grupo 17. Então, a extremidade mais próxima da dupla, você poderia até dizer, Emerson, por que não é da esquerda para a direita? Até? Porque aí o PAC, como sempre, né? Ela tem as suas regrazinhas, que por mim valeria que tivesse mais próximo dos aletos orgânicos, mas ela ainda não mudou essa regra e disse, ó, tem que ser mais próximo da dupla, para complicar a nossa vida, né? Então, mais próximo da dupla, temos 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente bota aqui no carbono 4, eu tenho cloro, aí eu coloco o cloro pente, porque são 5 carbonos, só que no carbono 1 eu tenho uma ligação dupla, né? Com dupla terminação em. Então, 4 cloro pen 1 eno. Nomenclatura mais antiga, nas antigas que eu sempre falo para vocês, acho que em 2012, acho que 2010, eles utilizavam essa aqui, 4 cloro, né? Um penteno, ele trouxe o cloro para frente e um penteno. Mas é dessa forma que a nomenclatura vão sendo usada pelos a nomenclatura e ela vai mudando ao decorrer do tempo, tá? Alguns aletos orgânicos importantes, mas isso aqui é mais para você dar uma lida, tá? Eu tinha falado com vocês, por exemplo, a respeito desse tipo de ligações, tá? Observa aqui, ó. Porque essas ligações são tracejadas, essa preenchida e essas são normais. Eu tinha falado para vocês que essa tracejada significa que esse cloro ele está aqui por trás dessa molécula, tá? Isso eu trouxe para frente para mostrar no plano. Essa daqui ele está na frente, tá? É como se fosse 3D. Essa molécula você não conseguiria diferenciar. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, uma molécula 3D para vocês. Molécula 3D. Vamos lá. Ó. Essa molécula, por exemplo, porque está dizendo que essas ligações aqui, ó, elas estão por trás, tá? Tá vendo essa ligação por trás? Ela vai, por exemplo, mostrar, se você pudesse dar um giro, ela estaria por trás da molécula. Como você não conseguiria visualizar por trás, aí ele trouxe essa molécula para frente, dizendo assim, ó, essa molécula aqui, ela está por trás. Entende o que eu quero dizer? Que ela está lá por trás. Não está na frente, mas ele trouxe para mostrar em um plano. Tranquilo, gente? Tranquilo, Emerson. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá? A gente finaliza esse capítulo 4, bem simples, tá? A gente falou sobre aminas, né? As aminas
ela pode ser primária, secundária, terciária, vai depender da substituição dos grupos orgânicos, tá? A nomenclatura é bem simples, você fala, nesse caso, a ramificação que está ligado ao nitrogênio, seja ela dimetil ou trimetil, beleza? A amina ela vem pela substituição dos hidrogênios, da amônia. Passando isso, você tem nesse caso as amidas. As amidas nada mais é do que a C-ONH, tá? Ou C-ON, na verdade. Mas você pode ter a substituição desses dois N que está aqui, ó, por outros ramificação radical, né? Por outros grupos orgânicos. Mas é bem simples, a nomenclatura dela é simplesmente o radical, nome da cadeia, seja metil, propil, etil, né? Você apenas vai dizer, essa cadeia, por exemplo, tem 2 carbonos. Como ela tem 2 carbonos, é et. Ligações simples, isso aqui é uma amina. Amida. Então é bem simples. A nomenclatura é bem facilzinho. Tá? Falamos sobre os aletos orgânicos. Aletos vem de o quê? De halogênios. Esses halogênios, eles estão no grupo 17. Geralmente vai ter muito nas ligações o flu, o cloro e o bromo, tá? São os principais que vão fazer a substituição. A nomenclatura é bem simples, né? Eu já tenho falado, por exemplo, você pega essa primeira molécula, eu tenho um bromo, você coloca lá, o que é ligado a um carbono, met, né? Bromometano. Eu tenho nesse caso 3 cloro, tricloro, metano. Eu tenho nesse caso 2 carbono e 3 cloro e um hidrogênio. Eu coloco o que? Tricloro eteno, beleza? Eteno é em, por quê? Porque são ligações duplas, in seria ligações triplas. Valeu, pessoal, um abraço para vocês. Tchau, tchau.